Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ana Luísa e estou aqui hoje para a gente poder conversar sobre esporte paralímpico. Qual é o cenário do esporte paralímpico no Brasil? Essa é uma questão que a gente vai tentar destrinchar hoje, considerando que esse ano nós tivemos o Parapan, ano que vem teremos as Paraolimpíadas e já vamos então aquecendo os motores. Para enriquecer o nosso bate-papo, nós convidamos o Gustavo Ramos. Ele é um grande amigo e ele é graduado e mestre em Educação Física pela UFV, doutor em Ciência do Esportes pela UFMG e foi treinador da natação paralímpica e colaborador na área científica, auxiliando em pesquisas e análises de biomecânica do esporte do Centro de Referência de Belo Horizonte, do período de 2019 até novembro de 2023. Seja bem-vindo, Gustavo. Olá, Ana. Olá, pessoal. Tudo jóia? Muito obrigado aí pelo convite. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar do cenário do esporte paralímpico no Brasil, mas vou tentar trazer um pouquinho da minha experiência aqui, já que foram aí 4 anos, né, atuando no Centro de Referência do Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente vai conversar um pouquinho, né, durante o nosso bate-papo aqui, que existem alguns centros, né, espalhados pelo Brasil. Espero contribuir com um pouquinho de conhecimento de vocês e deixar aquela sementinha do Paralímpico ali para poder despertar uma curiosidade maior. Muito bom, Gustavo. Eu acho que essa é uma das missões, né? A gente trazer um pouco dessas projeções, né? Para que os nossos ouvintes possam, de fato, entender a grandeza, né? Que o esporte paralímpico tem no país e o quanto ele impacta a vida de muitas pessoas. E para a gente começar, eu queria que a gente pudesse destacar, em termos de conquistas, as medalhas que o Brasil tem advindas do esporte paralímpico. Ana, só comentando um pouquinho que você falou antes, eu acho que é legal, né, a gente sempre trazer à tona esse assunto do esporte paralímpico, porque eu vejo que no nosso país, talvez o esporte, as pessoas achem que já está muito difundido, mas na verdade o futebol fica muito difundido, né? E as outras modalidades, mesmo que seja com atletas convencionais, não tem grande reconhecimento, assim, né? As pessoas às vezes nem sabem quais são os atletas que configuram as modalidades, né? E aí quando a gente olha para o esporte paralímpico, isso é menor ainda, né? Então, esse é um trabalho que o Comitê Paralímpico Brasileiro vem fazendo há muitos anos e eu que estou dentro do movimento paralímpico vejo esse trabalho sendo feito com muita excelência, porque o movimento paralímpico hoje em comparação ao que era antes, né, alcançou uma grandeza muito, né, uma expressividade assim, nacional muito grande, sabe? Principalmente pela quantidade de crianças, adolescentes e até mesmo adultos com deficiência que têm olhado para o esporte de uma maneira diferente, né? Não o esporte em si, mas assim, o movimento, a atividade física, né? Saber que eles podem se exercitar, né? Então, é uma pauta sempre legal da gente falar e fica aí talvez a dica para que vocês consigam trazer algum atleta, né, que tenha deficiência para poder dizer, porque é legal falar com o pessoal, né, que tudo que eu vou falar aqui hoje são das minhas vivências dentro do movimento paralímpico, mas também vem de relatos que os atletas trazem, né? Então eu sou uma pessoa convencional, eu não tenho deficiência, mas com a nossa convivência, os atletas geralmente conversam com a gente sobre algumas dificuldades, sobre, né, o que o esporte paralímpico representa. Então, eu vou trazer um pouco aqui dos relatos, mas é sempre importante a gente dar voz a esses atletas, essas pessoas, né, para que eles possam, de fato, contar como que é a vida, né? Mas é isso. E aí, passando para a sua pergunta, né, que você pediu aí para falar um pouquinho
desse destaque do Brasil em relação às Paralimpíadas, a gente tem um país muito forte nos esportes paralímpicos, sabe? Eu acho que é importante a gente destacar, assim, que para as pessoas conhecerem, né? No esporte paralímpico a gente tem os dois jogos, tanto os Jogos Paralímpicos de verão quanto os Jogos Paralímpicos de inverno, assim como existe no esporte convencional, nos Jogos Olímpicos. E a gente vai ter diversas modalidades também. E aí, algumas modalidades vão ter adaptações de regras, né? E aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o movimento paralímpico vai entender que dentro de cada modalidade existe uma classificação. Então, os atletas são divididos em classe de acordo com as suas potencialidades, né? A gente não olha a deficiência, a gente olha a potencialidade do atleta. Ele passa por um processo em que ele ganha uma pontuação pelas suas potencialidades para desenvolver aquela tarefa, né, daquele esporte, e ele é colocado dentro de uma classe, né? Então, várias modalidades vão se configurar, né, com suas regras de classe, mas a gente tem muitas modalidades e algumas dessas modalidades são similares, né, às modalidades olímpicas. Então, a gente tem o paratletismo, paranatação, paratriatlon, a gente tem o vôlei sentado, para badminton, tênis em cadeira de rodas, né? Então, são modalidades que as pessoas já conhecem, mas tem algumas adaptações ali de regras para poder comportar, né, o atleta com a deficiência. E nos jogos de inverno, a gente também vai ter algumas modalidades com essas devidas adaptações, né? Esqui cross country, né? Que aí os atletas, dependendo ali, vão ter um suporte para ficar em cima da prancha. Enfim, é um universo novo, assim, para muita gente, e fica o convite para vocês poderem, né, pegar essa curiosidade e descobrir como que é um pouquinho de cada uma dessas modalidades. Mas eu falei que o Brasil é um esporte, é um país muito forte, né, nesse movimento paralímpico, nos jogos, né? Eu peguei alguns dados aqui do site do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é um site bem informativo, então as pessoas também estão convidadas para poder entrar no site, para poder conhecer um pouquinho mais do movimento e de como que o esporte paralímpico é desenvolvido no Brasil. Mas olha, pegando algumas informações, né, que o comitê disponibiliza lá no site, a gente tem aí um quantitativo de 373 medalhas na história dos Jogos Paralímpicos conquistados por atletas brasileiros. E aí vale destacar que os Jogos Paralímpicos eles foram oficialmente iniciados em 1960. Né? Então, antes disso, quem estudar aí um pouquinho da história vai entender que havia algumas disputas com pessoas com deficiência, né, que surgiu lá na Inglaterra, mas oficialmente os Jogos começou em 1960. A gente não tem tantas edições como foram os Jogos Olímpicos, né, os Jogos convencionais. E aí, com essas edições, a partir de 1960, o Brasil hoje já consegue aí ter uma somatória de mais de 370 medalhas, né? Só uma coisinha, Gustavo, eu acho que a título de curiosidade para a gente poder comparar um pouquinho. No esporte olímpico, a gente tem um total de 149. Então, eu acho que isso já mostra, né, como é recente, mas como a gente tem uma expressividade muito grande. Sim, sim. E esse foi o trabalho do Comitê Paralímpico durante toda a sua existência, né? O comitê, ele também é recente, né? O comitê organizado, ele foi fundado em 1995, né? E de lá para cá, eles têm cada vez mais tentado aumentar esse movimento. A gente chama mundialmente, né, como movimento paralímpico. E eles têm tentado aumentar expandir esse movimento no Brasil inteiro, justamente para conseguir alcançar esses talentos, né? E aí, dentro dos atletas paralímpicos, a gente vai ter tanto atletas que tiveram uma deficiência congênita, né? Ou seja, já nasceram com aquela deficiência, como alguns atletas que adquiriram a deficiência durante a sua vida, né? Então, a gente tem alguns casos, de fato, de ex-atletas do convencional que hoje disputam o esporte paralímpico. Mas a gente também tem muitos atletas que iniciaram, né, tiveram toda a sua trajetória no esporte paralímpico e já nasceram com uma deficiência. E aí é legal, né, as pessoas saberem disso, que o Brasil é uma potência no esporte paralímpico. Isso traz uma necessidade das pessoas olharem para o esporte paralímpico com um olhar diferenciado, né?
A gente tem uma expressividade muito grande de quantidade de atletas que a gente tem, o nível técnico dos atletas que a gente tem nessas disputas internacionais. E aí um outro dado que eu ia trazer é que desde a Olimpíada de 2008, que foi em Pequim, o Brasil, ele de lá para cá, né, em todas as edições, ele tem ficado entre os 10 melhores países no quadro de medalhas, né? Hoje a gente está aí entre as 10 maiores potências mundiais. E aí, nos últimos jogos, né, que foi de Tóquio, a gente alcançou ali a 7ª colocação no quadro de medalhas, né? Então, nesses jogos de Tóquio, a gente teve, ao total, 72 medalhas. Você olhar para o nosso país e ver que ele é o 7º do mundo, né? Quando a gente fala de atletas com deficiência, não, velho, é assim, maravilhoso, né? E eu acho que quando as pessoas começam a assistir os Jogos Paralímpicos e entender o movimento paralímpico, eles vão ver que os atletas são alto rendimento, assim como os convencionais, sabe? A deficiência não é algo que vai impedir ele de ser um atleta de alto nível. Pelo contrário, muitos daqueles atletas conseguem fazer com excelência movimentos, tarefas que o esporte exige de uma forma, enfim, excepcional, melhor do que muitos atletas convencionais que a gente tem, sabe? Não é a ponto de fazer uma comparação aqui, mas é assim, trazer de uma forma bem incisiva para as pessoas, falando assim, ó, olha para esses atletas, como pessoas, não olhe para as deficiências deles, né? Enxergue o atleta, porque ele tem uma rotina de atleta de alto rendimento, né? Então ele treina todo dia, tem seus treinos específicos da modalidade, treino de força, tem o desenvolvimento mental com o psicólogo, tem a parte nutricional, precisa cuidar do sono, precisa cuidar, enfim, de várias vertentes. E muitos deles, por a gente não ter uma visibilidade tão grande no esporte paralímpico, muitos deles precisam até mesmo trabalhar, né? Então eles não conseguem viver exclusivamente do esporte, eles têm ali um emprego conciliando a sua vida esportiva e ainda assim conseguem entregar bastante resultado, né? Mas o comitê ele tem desenvolvido alguns programas com alguns atletas disso, de pensar a carreira pós esporte paralímpico, né? Porque com a inserção do esporte paralímpico nas Bolsa Atleta do governo federal, muitos atletas têm tido essa oportunidade de se dedicar exclusivamente ao esporte, né? Então, os Jogos Parapan-Americanos, se eu não me engano, foi, não vou lembrar a data especificamente, mas foi por agora, foi outubro, novembro, isso, novembro, perfeito. E aí os Jogos Parapan-Americanos foram no Chile, né, em Santiago, e tem um dado muito legal que lá o Brasil bateu o recorde também de medalhas, né, de conquistas em relação aos jogos, os últimos jogos, né, que foi em Lima, em 2019. Então, o Brasil conseguiu conquistar aí 35 medalhas a mais, né? E o Brasil, ele desde 2007, ele sempre termina a competição para Pan-Americana em primeiro lugar no quadro de medalhas. Então, hoje a gente é referência para Pan-Americana, né, no esporte paralímpico. E é legal que saiu o dado de que 98% das medalhas que foram conquistadas por esses atletas nesses Jogos Pan-Americanos, foram de atletas que recebem apoio do Bolsa Atleta. Então, é legal trazer isso para as pessoas, que o esporte paralímpico também é profissional, né? Então, o Bolsa Atleta vem com uma ajuda muito grande para esses atletas. Alguns atletas já têm patrocínio, mas falta ainda, né, um incentivo do mercado como patrocínio para esses atletas, para conseguirem arcar com todos os custos, né, de viagem, equipe multidisciplinar, material esportivo, enfim. Então fica esse recado aí, a gente é potência, e o Comitê Paralímpico tem desenvolvido ali programas para que a gente consiga cada vez mais captar talentos e continuar subindo no cenário internacional, né, que é o que a gente vem fazendo aí desde quando o Brasil começou a disputar os Jogos, que foi lá em 1972, que foi a primeira vez que o Brasil foi como seleção, né, para disputar os Jogos Paralímpicos. Não, muito legal, porque esse é um dos motivos pelos quais a gente está trazendo esse tema aqui para o 4 de 15, né?
porque a gente não vê, né? A coisa vai acontecendo, às vezes a gente vê um atleta aqui, outro ali, mas que eles não têm essa visibilidade, né? Que um atleta olímpico tem, mas é muito louvável a gente ver que o Brasil investe nisso, né? Porque não existe atleta sem investimento, não existe formação, né, de medalhas, de ciclos olímpicos, sem ter uma baita de uma estrutura por trás, né? Então, outro fato interessante também foi que nesse último Pan-Americano, né, que teve Pan-Americano do Chile, teve a transmissão do Sport TV, teve a transmissão dos canais de streaming da Globo, teve também no YouTube, né? Então, quem quiser checar, joga Jogos Pan-Americanos 2023 Chile, que você vai conseguir ver no YouTube. Então, assim, a gente está começando, né, a ter uma maior visibilidade. Mas aí vem essa questão, como é que é essa estrutura do esporte paralímpico hoje no Brasil para gerar todos esses resultados? Mundialmente, ele é organizado pelo IPC, International Paralympic Committee, né? Então, o Comitê Paralímpico Internacional. E aí, cada país vai ter a sua confederação, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem o CPB, é o Comitê Paralímpico Brasileiro, e ele vai reger ou vai organizar o esporte paralímpico no Brasil, né? É importante trazer uma informação aqui de que atualmente, nessa gestão agora, se eu não me engano, começou em 2021, 2024. Enfim, essa gestão atual agora do Comitê Paralímpico Brasileiro, ela tem como atual presidente e vice-presidente 2 pessoas que são deficientes e são ex-atletas. Então, eles trazem tanto uma bagagem da pessoa com deficiência, que sabe qual é a necessidade das pessoas com deficiência, e também uma realidade do esporte paralímpico, que eles foram ex-atletas, né? Então, o presidente é o Misael Conrado, ele é deficiente visual, e ele foi atleta do futebol de 5, que é o futebol de cegos, né? E ele representou a seleção brasileira várias vezes, ganhou prêmio como melhor jogador, se eu não me engano, em 98, alguma coisa assim. Mas, enfim, ele tem uma representatividade no futebol de 5 muito grande, né? E como vice-presidente, a gente tem o Johansen Nascimento, que algumas pessoas já devem ter escutado falar, né? Ele é de Maceió, Alagoas, ele é deficiente físico, ele nasceu sem as 2 mãos e ele era atleta do atletismo. Então, ele era corredor, né? Ele era das provas de pista. Enfim, disputou várias provas ali, 200, 400, revezamento. No Rio 2016, acho que ele ganhou uma medalha pela disputa dos 100 metros. Mas vocês vão conseguir identificar o nome dele. E vocês podem procurar também para ver quem são essas figuras, né? Mas eu acho que é legal a gente falar que o esporte paralímpico, o Comitê Paralímpico hoje é administrado, né? É tocado por 2 pessoas que são deficientes e que foram ex-atletas, e que eles fazem o comitê um comitê muito forte, que é o que a gente está vendo aí de resultados, né? E eles têm uma função, eles têm trabalhado para que esse movimento cada vez mais cresça, chegue nas crianças, chegue nos adolescentes, para que a gente possa desenvolver tanto o esporte como movimento, como saúde, e também detectar atletas para que a gente continue sendo, né, uma potência mundial, né? Tem algum tipo de competição? Por exemplo, alguns jogos da juventude, escolares, alguma coisa assim? Tem um circuito escolar paralímpico, e se eu não me engano, esse circuito é mais como se fosse uma competição de promoção do esporte, sabe? Então ela não tem um caráter tão competitivo assim. Mas a gente tem esse circuito que acontece, se eu não me engano, lá no CPB em São Paulo. A gente tem as Paralimpíadas Escolares, que assim como a gente tem no convencional, que é os Jogos da Juventude, que você falou, né? A gente tem as Paralimpíadas Escolares. Então, aqui, eu sou de Minas Gerais, né? Eu estou hoje em Belo Horizonte. Então, os atletas participam das etapas estaduais, micro-regionais, enfim.
e vão avançando para chegar até na a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares. Então, há todo um processo de seleção que eles vão avançando. Eles têm a etapa estadual, que é o GENG, né? Então, tem o GENG olímpico e o GENG paralímpico. Eles têm uma etapa regional, em que une-se alguns estados para que haja disputa. Dessa etapa regional, são selecionados alguns atletas para essa etapa nacional, que acontece lá no Comitê Paralímpico em São Paulo. E aí a gente tem ali, quando termina essas Paralimpíadas Escolares, a gente tem ali os melhores atletas, né, a nível escolar, e a gente tem muitos talentos vindo dessas Paralimpíadas Escolares. Inclusive, vários atletas brasileiros hoje que configuram, né, como medalhistas paralímpicos também surgiram dessas Paralimpíadas Escolares, né, como detecção de talento. E dessas Paralimpíadas Escolares, os atletas têm a oportunidade e possibilidade de integrar alguns programas do comitê. Então, das Paralimpíadas Escolares, por exemplo, alguns atletas podem ser selecionados para o Camping Escolar Paralímpico, que é um evento. Um evento assim, né? São 2 encontros no ano em que esses jovens atletas, eles geralmente, se eu não me engano, é a idade de 12 a 17 anos, né? Que é essa idade escolar. Esses jovens atletas, eles são selecionados para passar uma semana lá no Comitê Paralímpico, vivenciar uma rotina de atleta de alto rendimento, treinando, no caso da natação, né? Na mesma piscina que os atletas da seleção principal treinam, participam ali de algumas avaliações, participam de palestras com os dirigentes do comitê, com os próprios atletas, sabe? Então eles têm essa oportunidade de vivenciar essa gama do esporte maior, né? A gente tem as Paralimpíadas Universitárias, né, que também é organizada aí pelo Comitê Paralímpico. E a gente vai ter as outras competições que aí sai um pouco desse formato escolar, né? E vai já para as competições dos atletas. Então, as competições oficiais do comitê, os atletas a partir de 14 anos podem participar, né? Essas competições escolares têm as idades, se eu não me engano, é a partir mesmo dos 10, 12 anos até os 17, né? Onde eles terminam a escola. E essas competições adultas, né? Que a gente chama, a partir dos 14. Então, a gente tem, por exemplo, algumas competições regionais, e tem o Meeting Loterias Caixa, que é uma competição, digamos assim, uma competição de entrada, onde os atletas participam a nível regional e eles têm a possibilidade de alcançar um índice, uma marca dentro da modalidade dele que possibilita ele avançar o nível competitivo, né? A partir do momento que ele atinge esse índice nessa competição do Meeting, ele pode participar nas competições nacionais. Aí a gente tem, por exemplo, Circuito Loterias Caixa, e eu não sei em todas as modalidades, mas na natação a gente tem 2 etapas do ano desse circuito, em que competem atletas do Brasil inteiro, né, que conseguiram atingir esse índice mínimo para participação. A gente tem o Campeonato Brasileiro da modalidade, e aí na natação a gente tem ali como critério para convocação para esse Campeonato Brasileiro os 8 melhores atletas de cada classe em cada prova. Então são selecionados ali, né? O atleta precisa estar dentro do ranking nacional entre os 8 melhores. E também a gente tem as competições internacionais, né? Então aqui no Brasil existe o Open Internacional, é uma competição que o comitê organiza lá dentro e tem uma homologação internacional, né? Então, qualquer atleta que fizer uma marca lá dentro, ela é registrada para o ranking mundial, né? E a gente vai ter as competições internacionais que os atletas precisam viajar, né? Então, os Jogos Paralímpicos de verão, de inverno, a gente vai ter os circuitos mundiais, né? Então, que são circuitos organizados pelo Comitê Internacional, né? Então, da mesma forma convencional, a gente tem várias possibilidades de competição e níveis extremamente elevados, né? E aí, continuando um pouquinho sobre a estrutura, né? Então, a gente vai ter o Comitê Paralímpico Brasileiro e
O comitê, ele hoje desempenha a função de confederação e organização de calendário de competições, né, de 4 modalidades. Se eu não me engano, continua essas 4 modalidades, tá? Que é o atletismo, o halterofilismo, a natação e o tiro esportivo. Então, por exemplo, na natação a gente tem a CBDA, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. A CBDA, ela vai organizar e ter essa função de confederação só com o esporte convencional. O comitê, na natação, ele vai ter essa função de confederação e organização dos calendários de competições. Tá? Então, para esses 4 esportes. Os outros esportes, as outras modalidades paralímpicas, vão estar vinculados às suas respectivas confederações. Tá? Então, por exemplo, vôlei sentado está configurado, está vinculado à Confederação Brasileira de Vôlei. Para triatlo, Confederação Brasileira de Triatlo. Né? Para badminton, Confederação Brasileira de Badminton. Então, tirando essas 4 modalidades, as outras modalidades vão ter as suas confederações que vão organizar os seus programas, tá? E aí, no site do CPB, a gente consegue também encontrar várias informações sobre essa estrutura que o CPB também oferece em termos de vários programas, né? Então, a gente tem desenvolvido hoje a Academia Paralímpica, que ela tem por finalidade assim, fomentar o desenvolvimento de áreas de educação, formação, pesquisa científica, tecnologia, né? Tudo voltado para essa temática do esporte paralímpico. Então, a gente tem, por exemplo, organização do Congresso Paralímpico, que é um congresso nacional, né? A gente tem cursos e seminários para formação de treinadores. Então, cada modalidade, se vocês procurarem, ficarem atentos no site do comitê, vai ter lá seminário de formação de técnico nível 1, nível 2, nível 3, né? Tem cursos e seminários para formação de classificadores, de árbitros, sabe? Então, tem essa Academia Paralímpica. Eles têm esse programa do Atleta Cidadão, que é o que a gente comentou anteriormente, né? Que tem esse objetivo aí, estimular o desenvolvimento pessoal e profissional do atleta paralímpico em todas as fases da carreira, desde a iniciação, alto rendimento e até o pós-carreira de atleta paralímpico, né? E aí o comitê oferece cursos, palestras, workshops, tem convênios com algumas universidades, né? Para poder ajudar nessa formação educacional do atleta, né? Tem o Camping Escolar, que eu falei, que é um programa também para incentivar esses atletas a níveis escolares. O comitê também tem um programa militar paralímpico, que tem o objetivo de apresentar o esporte paralímpico como uma ferramenta, né, para a qualidade de vida, para essas pessoas que são militares de forças armadas, polícias militares, bombeiros, agentes de segurança, enfim, que possuam alguma deficiência, né, seja física ou visual, que é elegível para as modalidades paralímpicas, e também, de certa forma, conseguir captar algum talento, né, dentro desse meio. E a gente vai ter a Escola Paralímpica de Esportes, que é um programa idealizado e realizado pelo Comitê Paralímpico para promover a iniciação de crianças com deficiências, né? E aí a gente tem como as deficiências ali que são elegíveis para o movimento paralímpico, as deficiências físicas, visual e intelectual, né? Então, essa escola de esportes, ela engloba crianças e adolescentes ali da faixa de 7 a 17 anos, e lá no CT Paralímpico, que é em São Paulo, né, onde fica o comitê, lá, se eu não me engano, eles eles oferecem as atividades em 13 modalidades diferentes. Mas a gente vai ter centros de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro espalhados pelo Brasil inteiro, que cada centro vai promover algumas modalidades específicas, né? Então, por exemplo, no centro de referência de Belo Horizonte, onde eu atuo, lá a gente oferece 4 modalidades, que é a natação paralímpica, o halterofilismo, o atletismo paralímpico e o para-taekwondo, né? Mas vão ter outros centros de referência espalhados no Brasil aí que vão comportar mais modalidades, né? E então as pessoas podem, né, conhecer esses centros de referência. Aqui em Minas Gerais,
não me engano, tem de Belo Horizonte, tem em Juiz de Fora, tem em Uberlândia, não vou me recordar mais onde que tem. Mas, enfim, você pode procurar na sua cidade. Provavelmente alguma capital vai ter um centro de referência, né? Então, é basicamente essa estrutura, sabe? Tem esses programas, tem o esporte de alto rendimento, essas competições. Enfim, acho que eu consegui resumir um pouquinho. Caramba, conseguiu mostrar o quanto isso já está avançado, organizado e funcionando, né, efetivamente. Inclusive, assim, eu trouxe até os dados, porque no início de dezembro a gente teve aqui na Unicamp o Congresso de Ciência do Desporto. E o tema foram os esportes olímpicos e paralímpicos. E teve uma palestra do Leonardo Maiola, do CPB, que eu não me lembro qual é a função dele. Você lembra, Gu? Ele é coordenador, se eu não me engano, ele é coordenador da natação. Assim, eu acredito que ele deva ter uma função maior, mas ele está sempre ligado ali às coordenações da natação. Sim. E aí ele fez uma palestra e ele trouxe muitos números legais, e aí eu vou compartilhar com vocês, que eu tenho a minha colinha aqui. E aí, esse CT, né, que a gente tem aqui em São Paulo, foi um legado das Olimpíadas do Rio, de 2016, sendo que ele é o quarto maior CT do mundo. Foi um legado do ciclo olímpico e paralímpico, né? Das Olimpíadas e Paralimpíadas. Exatamente. Porque, não sei se o pessoal sabe, né? Quando os jogos foram realizados aqui no Brasil, tanto olímpico quanto paralímpico, houve um incentivo, né? Para essa ampliação de estruturas e oferecimento de lugares de excelência para os atletas, né? Poderem desenvolver suas habilidades, né? Do esporte. Exatamente, inclusive esse CT ele tem não só, né, uma estrutura esportiva, mas também para abrigar os atletas, né? Para passar algumas temporadas, fazer alguns treinamentos no CT, né? Sim, lá no CT Paralímpico tem a estrutura física com as quadras específicas, piscina, arquibancadas, enfim. Todas as áreas multidisciplinares, né? Consultórios médicos, consultórios nutricionistas, fisioterapia, todo esse espaço físico. E tem também os alojamentos. Então, se eu não me engano, tem alguns atletas hoje que chegam a morar dentro do CT, porque são atletas de fora, de São Paulo, né? E eles recebem esse apoio para poder morar lá e poderem desenvolver as suas atividades no CT Paralímpico. Mas esses alojamentos também são abertos para receber atletas em competição, né? E a gente sabe que tem algumas questões, né, que a gente precisa olhar com muito cuidado para esses atletas. Então, por exemplo, quando a gente tem cadeirantes, atletas que têm lesão medular, enfim, dependem da cadeira para se movimentar, ficar em locais muito longe do local de competição é um pouco complicado, né? Envolve toda uma logística de tempo, de preparação, de transporte. Então, geralmente, esses atletas são alocados na hospedagem do Comitê Paralímpico, né, lá do CT. E lá também tem uma estrutura de refeição, né? Então, tem um refeitório que oferece café da manhã, almoço, janta, né? Então, tem também uma sala de lazer, onde os atletas podem jogar totó, sinuca, videogame, enfim, uma sala de descanso, sabe? Então é uma estrutura bem legal, assim, que permite mesmo que o esporte seja desenvolvido, sabe? É excelência mesmo. Uma coisa legal que ele falou é que eles absorvem, né, os atletas quando eles chegam em São Paulo e tudo mais, mas que eles vão procurando ao máximo dar um suporte para que a pessoa se estabeleça na cidade, para que ela tenha sua casa, né, e consiga desenvolver a sua vida. Mas uma coisa legal que ele trouxe, né, que desde 2016 foram feitos 1.337 eventos, 41 mil atletas passaram por lá, de 17 modalidades diferentes. E, ao todo, no Brasil, são 38 centros de referência regionais espalhados por toda a extensão. Legal. E aí,
Legal você trazer esse número, porque eu queria complementar, né? Primeiro, dos eventos, né? De fato, o comitê, assim, tem uma quantidade de eventos infinitas, né? Desde competições até mesmo esses eventos de promoção do movimento paralímpico, cursos para as pessoas terem as formações e também eventos ligados ao desenvolvimento, né, da iniciação com crianças, adolescentes, né? Então, toda essa Paralimpíada Escolar acontece lá dentro. Então, se eu não me engano, no ano passado, o ano tem 365 dias, né? O comitê fez mais do que 365 eventos. Então, é como se acontecesse mais de um evento por dia dentro do comitê, né? Então, para as pessoas poderem entender a grandiosidade que é o movimento paralímpico e tem muita demanda de eventos acontecendo para que o esporte aconteça, né? E além disso, a grandiosidade que é o CT Paralímpico em dar conta de, assim, realizar com excelência cada um desses eventos, né? Então é muito legal. E os centros de referência, eles também vêm como uma estratégia do comitê de conseguir descentralizar o esporte de São Paulo, né? Porque até então, o esporte paralímpico, a gente tinha o Comitê Paralímpico como referência em São Paulo, as modalidades eram desenvolvidas nas respectivas cidades através das associações, né, das secretarias de esporte, de educação da cidade, mas o comitê vem, né, fazendo essas parcerias para criar centros de referência com profissionais qualificados, através principalmente desses cursos que eles oferecem, né, para descentralizar toda a formação de São Paulo e conseguir abranger o Brasil inteiro aí, para poder ter muitos talentos, né, muitas crianças e adolescentes se desenvolvendo no esporte. Mas a gente teve lá, né, recentemente, os Jogos Parapan-Americanos, a quantidade de atletas que a gente teve lá, não peguei aqui, não vou me recordar, mas eu acho que foram 200 e poucos atletas que a gente teve representando o Brasil. 72 atletas são de centros de referência paralímpica, né? A gente olha esse quantitativo, 72 atletas vêm de centros de referência espalhados pelo Brasil e não são de São Paulo, né? Ou não foram para lá treinar. Isso é muito legal, porque mostra que, de fato, o comitê conseguiu espalhar esse movimento para o Brasil todo. Muito legal, assim, porque geralmente quando a gente fala do Brasil, às vezes a gente fala das partes difíceis, de como às vezes o Brasil peca em infraestrutura, peca em muitas coisas, e agora a gente está falando uma coisa que ele é de fato muito bom. E a gente sabe que as escolas, a infraestrutura das cidades, elas pecam muito nessa questão de absorver, né, a pessoa com deficiência. E quando a gente fala nisso, e às vezes até numa pegada meio Globo Esporte, que às vezes mostra histórias de superação, né, de atletas que às vezes se tornaram, né, paralímpicos ao longo da vida, então decorrente de algum acidente, alguma coisa, e como o esporte tem esse poder transformativo, né, então não só integrativo, né, de integrar as pessoas e trazer um sentido para a vida delas, estimular a independência, a autoestima. E aí eu queria entender, assim, de tudo que você já viu, de toda a sua bagagem, que você falasse um pouquinho para a gente, assim, desses desafios que a gente não falou, mas que muito deve haver, e também dessa parte, assim, que tanto traz de significado e de importância e para elevar mesmo a vida das pessoas com deficiência. Então, Aninha, de novo, eu quero lembrar a galera que eu trago relatos, né? Ou trocas, diálogos que a gente tem com os atletas. E é legal você trazer esse ponto, né? De que às vezes se passa o atleta e a pessoa com deficiência sempre relacionada a uma superação, né? E eu acho que é importante, assim, trazer a reflexão para as pessoas que superação, todos nós temos, todos nós superamos algo, né? Então, muitas das vezes parece que
a pessoa com deficiência, ela é vista com olhar de dó. Não é isso que eles querem. Na verdade, não é nem querer, né? Isso não é digno, né? Então, assim, a gente tem que olhar para eles como pessoas. A gente não tem que ter dó. Eles sabem das condições que eles têm, né? Seja uma condição congênita ou seja uma condição adquirida. Claro que cada um tem os seus desafios psicológicos, pessoais, de relações com a deficiência, né? Principalmente porque a gente tem uma sociedade que ela é preconceituosa, né? Mas as pessoas com deficiência, elas querem ser respeitadas e não olhadas por um olhar de dó, achando que ela passa por superação, porque superação todos nós passamos, né? Então, assim, se fica uma palavra, assim, para as pessoas poderem refletir, olhem para as pessoas com deficiência como seres humanos e respeito, sabe? Eu acho que a partir do momento que as pessoas conseguirem entender isso, as pessoas com deficiência vão deixar de enfrentar alguns desafios que elas enfrentam no dia a dia, sabe? E aí a gente pode pensar, né, desafios físicos, desafios sociais, desafios financeiros, e aí a gente tem como desafios físicos, por exemplo, as estruturas que não são pensadas para poder ter acessibilidade para todo mundo, né? Tudo bem que existe, isso às vezes a gente coloca à tona, assim, né? Historicamente, algumas pessoas falam que lá fora, né, Europa, Estados Unidos, enfim, a estrutura ela é melhor, a estrutura física ela é desenvolvida para mais acessibilidade. Historicamente, isso aconteceu porque eles têm muitas pessoas adquirindo deficiência através de guerras, né? Então, com muita luta, né? Porque não foi assim sempre. E quem estudar um pouquinho do esporte paralímpico vai ver que o esporte para pessoa com deficiência nasceu e cresceu a partir de um médico que acreditou nessas pessoas que antes eram excluídas da sociedade, né? Então, a partir disso, as pessoas foram vendo que as pessoas com deficiência têm lugar na sociedade e foram adequando os espaços físicos. E aí no Brasil, talvez isso não foi pensado tão cedo. Então a gente tem diversos desafios físicos para isso. E as pessoas precisam sim olhar uma acessibilidade que englobe todo mundo. Desde tamanhos de banheiro, sanitários, tamanhos de porta, né? Eu não posso construir a minha casa com um tamanho de porta padrão só porque eu não tenho deficiência, né? Porque se eu tiver um amigo que tem deficiência, ele não é bem-vindo na minha casa? E se ele for cadeirante, como que ele vai entrar? A gente vai ter que carregar ele da cadeira, desmontar a cadeira dele, passar pela porta, depois montar e depois colocar ele na cadeira? Ele precisa disso? Cadê a dignidade, né? A ética da pessoa? Cadê o respeito mesmo? Então, assim, eles não são dependentes da gente, eles são independentes, sabe? Então, primeira coisa que fica é isso, o desafio físico, né? Todas as estruturas precisam ser pensadas para atender todas as pessoas. Seja a deficiência visual, que a gente vê nas calçadas, nas ruas, muitas das vezes, aqueles sinalizadores, né? Que são aqueles, não sei se as pessoas já repararam, mas tem aqueles quadradinhos na rua com bolinha ou com como é que fala? Com uma retinha, assim, né? São coloridos nas calçadas, sabe? Aquilo ali, se as pessoas não sabem, são para as pessoas com deficiência poderem se orientar, né? E muitas das vezes eles estão quebrados, ou tem calçada que nem tem, né? A gente tem pessoas que estacionam em frente às rampas de acesso à calçada, que são para cadeirantes. Assim, é o mínimo, é o básico. Pessoas estacionam em locais de estacionamento que são separadas para deficientes, para autistas, para idosos, né? Então, assim, primeiro, antes dos desafios, falta respeito e quebra de preconceito, e aí a gente passa a olhar para os desafios, né? E aí, junto com isso, vem os desafios sociais de relações, né? Isso das pessoas não conseguirem olhar e enxergar a pessoa, e a primeira coisa que ela vê é a deficiência.
E aí falta muito respeito básico, assim, sabe? A gente tem alguns atletas deficientes visuais lá no centro de referência. E ele já relatou pra gente que ele tem dificuldade em pegar ônibus. Então, no caso dele, ele tem baixa visão. Então, ele não tem a visão toda bloqueada, né? Ele enxerga vulto, enxerga uma luminosidade. De perto, ele consegue enxergar algumas palavras, algumas letras, né? Enfim, então ele tem uma baixa visão. E ele, às vezes, usa sua muleta, às vezes não. Assim, quando o deficiente visual está usando a muleta, ok, a gente consegue identificar mais claramente, né? Mas possivelmente você que está escutando esse episódio aqui já passou por vários deficientes visuais que são elegíveis para o esporte paralímpico, porque a gente tem o deficiente baixa visão, e não conseguiu identificar que ele é um deficiente, né? Porque ele consegue, né? Ele passa tanto naquele lugar que ele já decorou espacialmente o lugar e talvez ele não precise de uma bengala, né? E aí, às vezes, o deficiente não está usando a bengala. E aí, esse atleta ele não consegue ver o número dos ônibus, não consegue ver o nome para onde está indo, e às vezes ele precisa parar alguns ônibus para poder confirmar com o motorista. E ele já relatou que, algumas das vezes, os motoristas não respondem, simplesmente vão embora, e outras das vezes, o motorista não responde e fica esperando ele subir, e quando ele sobe no primeiro degrau para poder perguntar novamente ao motorista, porque também a gente tem que entender assim, barulho, há muita questão no trânsito, né? Talvez o motorista realmente não escutou, mas quando ele vai mais próximo e pergunta, e o motorista já fechou a porta e já deu partida no ônibus, e ele vê que ele pegou o ônibus errado, porque o motorista diz para ele depois, muitas das vezes os motoristas não querem parar. Ele pede, para então que eu vou descer, para voltar para o ponto. Às vezes o motorista não para, e às vezes o motorista vai parar só no próximo ponto. E em algumas ocasiões é longe do ponto anterior que ele estava. E aí ele precisa descer nesse novo ponto, encaminhando lá para o ponto inicial onde ele estava, para tentar novamente pegar o ônibus certo, sabe? Então, assim, é uma questão básica de respeito que a gente não tem, né? Enfim, a gente tem também a questão dos cadeirantes. Os ônibus, às vezes, têm adaptação, mas muitas das vezes estão quebrados. Aqueles elevadores dos ônibus que descem para poder buscar para permitir que a cadeira do cadeirante suba na plataforma, e ele sobe o elevador de novo, encaixa a cadeira lá dentro do ônibus. Às vezes estão quebrados. Cadê as manutenções das empresas de ônibus para garantir que o elevador está funcionando, para que a pessoa que seja cadeirante possa utilizar, né, aquela adaptação? Então, essas questões, né, se esbarram, né, questões físicas e sociais se esbarram, né? E também se esbarra na questão, no desafio financeiro, né? Porque a gente tem aí algumas leis que não, né? Que obrigam as empresas a dar oportunidade para as pessoas com deficiência. Então, tem algumas vagas que são destinadas às pessoas com deficiência. Só que muitas das vezes as empresas destinam essas vagas por obrigação, porque é lei, e colocam essas pessoas com deficiências em cargos que, assim, não estou desmerecendo nenhum cargo, né? Mas talvez a pessoa com deficiência tenha uma formação para ocupar um cargo com maior responsabilidade, com maior retorno financeiro, e ela não ocupa esse cargo. E às vezes ocupa um cargo que está destinado a uma pessoa com deficiência por obrigação da empresa e destina uma função que seja muito básica, que seja aquém da habilidade e da formação desse ser humano que tem a deficiência, sabe? E aí ele não consegue ter um respaldo financeiro melhor porque ele ocupa um cargo aquém da sua habilidade. Um fato interessante é que eu não sei como isso acontece, né, no país todo, mas a Unicamp agora tem, né, a cota para as PCDs. Inclusive, essa foi uma pauta ano passado, foi uma pauta da greve desse ano, então eles estão, né, bem incisivos
nessa ideia, né, da cota dos PCDs abranger todas as faculdades da Unicamp. E um dado importante e interessante também é que existe a lei de cotas que obriga as empresas a contratarem um percentual que varia de 2% a 5% de pessoas com deficiência. E um estudo feito em 2019 aponta que mais de 80% das empresas paulistas descumprem a cota de contratação. E a gente tem também uma questão financeira que eu esqueci de colocar aqui. Muitas das vezes as pessoas com deficiência, dependendo da deficiência dela, tem um gasto financeiro muito alto, sabe? Então, as pessoas que são amputadas, que têm próteses, as próteses não são baratas. Você que está escutando, faz uma pesquisa, por curiosidade, quanto custa uma prótese, uma perna mecânica? E aí, assim, é uma questão de qualidade de vida. Não dá para você comprar qualquer perna mecânica, sabe? Ah, tem uma que é barata, tem uma que é muito, muito cara. Não dá para você comprar a barata achando que você vai ter a mesma qualidade de vida que você comprar a cara, sabe? Porque, assim, tem engrenagem, precisa de óleo, sabe? Tem algumas que são mais tecnológicas para poder evitar com que as pessoas caiam, né? Porque algumas têm freio automático. Então, assim, pensando que a pessoa que tem amputação, que vai usar uma perna mecânica, ela não vai caminhar no plano, ela vai subir escada, ela vai subir morro, ela vai descer morro, ela precisa subir alguns degraus da rua para calçada, né? Ela precisa se equilibrar quando ela tiver um desequilíbrio. Não dá para ser qualquer coisa, né? Então, precisa de uma tecnologia nessa órtese, né? Nesse acessório. Então, é muito caro. Cadeira de rodas é muito caro, né? Então, por isso que a gente vê muitas campanhas, porque geralmente as pessoas com deficiência não têm um aporte financeiro por um desrespeito da sociedade que não enxerga ela não consegue esse retorno financeiro para ter as melhores órteses, né? Os melhores equipamentos para poder manter sua qualidade de vida. E muitas vezes são necessárias campanhas mesmo para que a gente possa ajudar essas pessoas a adquirir esses equipamentos, né? E a gente não tem que olhar para essas campanhas também com dó. Nossa, ele é cadeirante, não está conseguindo comprar a cadeira dele, eu vou ajudar. Não, a gente tem que botar a mão na consciência e falar assim, pô, a gente não tem respeito com essa pessoa. O mínimo que eu posso fazer com ela é ajudar ela a ter uma qualidade de vida digna, entendeu? Eu vou lá e contribuo com o que eu puder. E além disso, tem algumas deficiências que necessitam de remédios, né? Muitos remédios, muitas consultas periódicas com neurologistas, enfim, é um custo de vida muito alto, sabe? E as pessoas precisam de aporte financeiro para isso. E assim, a gente tem toda a saúde do Brasil, o SUS, enfim, toda a estrutura bem desenvolvida, mas não dá conta. Então a gente sabe as falhas que tem, né, em questão da nossa saúde, em questão desse serviço para a população. E se a gente já vê que é falho para nós que não temos deficiência, imagina para a pessoa com deficiência, que é essencial. Às vezes a gente consegue esperar um pouquinho, às vezes a gente consegue, né, melhorar ali com um certo repouso. A pessoa com deficiência, às vezes não. Às vezes ela precisa urgentemente daquela consulta, daquele atendimento, porque ele é um cadeirante e surgiu uma ferida. Não pode deixar a ferida aberta, porque senão vai infeccionar. Infeccionou, ele precisa ser hospitalizado. A qualidade de vida dele foi embora, sabe? Para a gente poder fechar, eu acho que, assim, às vezes pode ter algum ouvinte que seja PCD ou algum parente, alguma mãe, e que pode ter, né, sido tocada pelo esporte paralímpico, que queira, às vezes, ingressar, né, em algum centro de referência e tudo mais. E aí, qual é a dica que você pode dar para essa pessoa como primeiro passo? Como é que ela faz para procurar? Assim, como é que ela entende quais modalidades que tem perto dela? Ou até se ela faz parte ou não faz parte, se enquadra, como é que ela faz para
entender isso, e queria também que você já deixasse a sua mensagem final, assim, para a gente poder fechar o nosso episódio. Eu acho que assim, a primeira dica, antes de falar como que a pessoa se insere, é a seguinte: famílias e a pessoa que tem deficiência, que está escutando isso, e que não se exercita, não pratica o esporte ou ainda não está dentro do movimento paralímpico, procure algum esporte, alguma atividade física, procure o movimento paralímpico para você poder se exercitar. Não precisa olhar só para o alto rendimento, olhe para a qualidade de vida, tá? Então, o esporte, principalmente o esporte paralímpico, ele vai impactar muito positivamente na sua vida e na vida da família. Primeiro porque vai mostrar para a pessoa que tem deficiência, ela tem uma certa independência, né? Ela não... Claro que algumas deficiências vão ter uma dependência para algumas tarefas, né? Quando a gente tem deficiências mais severas. Mas, algumas outras deficiências, a pessoa pode ser independente, né? E muitas das vezes ela não consegue enxergar isso porque, às vezes, a família não deixa ela enxergar isso, ou não incentiva ela para que ela seja independente, né? Então, o esporte paralímpico ele pode trazer essa lição tanto para a pessoa que tem a deficiência, quanto para a família, tá? Então, as famílias têm muito essa mania de ser super protetora, né? E aí, quando a pessoa tem deficiência, às vezes é mais super protetora ainda. E talvez os pais, familiares, mesmo que inconscientemente, né? Mesmo que não querendo, eles não querem ter um olhar julgador, mas de certa forma estão sim julgando a capacidade e a habilidade daquela pessoa. Então, as famílias precisam enxergar isso e deixar com que as pessoas com deficiência possam se arriscar, possam tentar fazer movimentos, possam ser independentes para se alimentar, para tomar banho, fazer necessidades básicas, possam sair de casa para poder ter seus momentos de lazer, possam trabalhar, né? As pessoas não são dependentes a vida inteira. Então, o primeiro recado é esse. E aí, para você que está ouvindo aí, se quiser entender um pouquinho mais como que o esporte paralímpico está dentro da sua cidade, eu vejo que talvez tenha duas possibilidades, assim. Primeiro é você procurar Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, Assistência Social, Secretaria da Pessoa com Deficiência, enfim. Alguma secretaria nesse formato, né, que exista na sua cidade, para você poder conhecer quais são as associações, os clubes, as atividades, os programas que tem para a pessoa com deficiência poder se exercitar, tá? E a outra forma é tentar descobrir aonde está o centro de referência mais próximo de você. Então, lá no site do Comitê Paralímpico tem alguns endereços de diversos centros de referência espalhados pelo Brasil. Então, você pode, né, tentar encontrar esse centro de referência, onde vai ter essas atividades, né, que os profissionais vão desenvolver, tanto iniciação, quanto desenvolvimento de talentos, e alguns já vão estar com o esporte de alto rendimento sendo desenvolvidos, mas também algumas prefeituras têm seus programas, né? Então, aqui em Belo Horizonte, a gente tem a Prefeitura de Belo Horizonte que tem o programa Superar. Lá tem tanto esporte voltado, né, para a área competitiva, tanto esporte voltado para a prática, né, com iniciação, atendendo crianças, adolescentes, também adultos, né? Então fica essa dica aí. Procura tanto a secretaria da sua cidade ou até mesmo algum centro de referência que você saiba, né, que existe na sua região, tá bom? E aí, como mensagem final, acho que eu já repeti várias vezes aqui, vou continuar repetindo, né? Olhe para a pessoa com deficiência como um ser humano, enxergue a beleza dela e não enxergue a deficiência, tá bom? A deficiência é só uma parte dela, ela é muito maior do que isso. E ela tem habilidades, potenciais, ela é um ser humano como a gente. Eu me arrepiei em vários momentos do episódio, meu olho encheu de lágrima, e, enfim, porque é um assunto invisível, né? E às vezes a gente entra na correria do dia a dia, não presta atenção nisso, não entende, não sabe o que pode fazer, e às vezes, mesmo sabendo, a gente deixa tudo atropelar isso e acaba não dando a importância devida, né? Então, queria te agradecer imensamente, Gustavo,
E se alguém quiser te procurar, teria algum contato que você pode passar? Que às vezes a pessoa se sente mais à vontade de tirar uma dúvida com você, entender um pouquinho melhor. Sim, eu tenho meu e-mail, né, que a pessoa pode me mandar um e-mail, se for o caso, e aí, dependendo do assunto, a gente pode avançar para um contato telefônico, né? Mas meu e-mail é Gustavo R. Dalla. Dalla tem 2 L's, tá? Então é Dalla. GustavoRDalla@gmail.com. E eu também tenho o Instagram, que eu não sou muito ativo no Instagram, mas pode fazer contato lá também que eu consigo ver, que é o Gustavo_Dalla, ok? Então, a princípio eu vou passar esses 2 contatos, porque aí conforme for a gente, né, individualmente a gente vai avançando ali e aí a gente pode trocar um contato telefônico. Perfeito, Gustavo. Então, muito obrigada, né, Gustavo? Gu, meu amigo. A gente também já fez muito tempo, né, um podcast juntos, o podcast que hoje em dia se tornou apenas um projeto de pandemia, mas estava com muita saudade de conversar com você e esse papo foi muito legal. Obrigada, viu? A gente tirou o pozinho das gravações. Foi ótimo. Exatamente, desenferrujando. E você falando bastante, como sempre. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, das experiências que eu vivi com convívio com essas pessoas com deficiência. E talvez um último recado também, tá cheio de recados também, né? Mas é assim, se as pessoas não sabem como agir, o que fazer, enfim. Primeiro, se tranquilizem e veja que ela é um ser humano. Trate ela como qualquer outra pessoa que você for tratar, com respeito. E se ainda assim você não souber, converse com ela. Você pode chegar para uma pessoa com deficiência e falar, eu não estou sabendo lidar, assim, tipo assim, qual que é a sua necessidade, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha com você, tá? Então, a pessoa trabalha com você, ela tem uma deficiência. Às vezes, essa empresa ou esse espaço físico tem algumas condições que não são favoráveis para ela. Vai dificultar ela em realizar algumas coisas. E aí, se você não sabe disso, você pode perguntar para ela. O que aqui poderia ser melhorado para melhorar a sua qualidade do dia de trabalho, pessoal? Se você não sabe, pergunta, né? E ela vai te dizer. E o que tiver à sua altura, espero que você faça. É isso que a gente quer. Respeito e melhora. Uma sociedade mais bondosa, amigável, com respeito, amorosa. Exatamente. E assim a gente faz podcast. Bom, pessoal, hoje a minha voz tá rouca, mas eu agradeço quem ficou até aqui. Para a gente finalizar a nossa ficha técnica, a apresentação foi feita por mim, Ana Luísa Lopes, as artes também. Produção e edição, Yuri Motoyama. A música de abertura é com a composição do Anderson Botega e as vozes e introdução são do Diogo Bob e do Marlon Sanuto. O podcast também faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você curte ciência, dá um pulinho lá que você vai achar muita coisa legal para ouvir. Então fiquem bem e até o próximo episódio.